Crianças, tudo bem? Vamos continuar nossa aula de hoje. Nós vamos agora para a nossa religião, tá bom? Antes da gente começar, eu queria falar para vocês o seguinte: nós vamos falar. Todos os nossos assuntos de religião são muito importantes, né? Mas o que vamos falar hoje é sobre a nossa Bíblia, sobre o livro sagrado, o livro que Deus deixou pra gente, tá? E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que toda vez que formos estudar a Bíblia, formos manusear a Bíblia, pegar ela para estudo, pegar ela para pesquisa, para tudo, toda vez que formos estudar ou manusear para procura de algo, nós precisamos fazer com muita reverência, tá? Precisamos fazer com muito temor, com muita reverência, com muito cuidado, porque a Bíblia é um livro que Deus mandou pra gente, né, através dos servos dele que escreveram a Bíblia. Ele foi ditando a Bíblia e as pessoas escreveram. Então, é um livro muito sagrado, é um livro muito importante e é um livro que nos mostra o quanto Deus nos ama. Ele, né, na Bíblia, ele deixou bem claro várias coisas pra gente. Ele ensina a gente de várias maneiras, né? Ele ensina a gente a perdoar, ele ensina a gente a amar o próximo, amar a Deus. Ele ensina qual o caminho que a gente deve seguir com a Bíblia. Na Bíblia também tem vários exemplos bons e exemplos ruins. Os bons para que a gente siga, né? Que a gente vê que deu certo aquilo que a pessoa escolheu fazer e vamos seguir aquele exemplo, né? Claro que o exemplo maior é Jesus que precisamos seguir, mas tem também exemplos de pessoas que fizeram coisas certas e boas escolhas e nós podemos seguir o exemplo também nessas boas escolhas. E tem também os exemplos ruins, né? Por que que a Bíblia poderia não ter esses exemplos ruins? Mas por que que tem? Porque são exemplos para que a gente não siga, para a gente ver que, poxa vida, deu errado com aquele fulano lá, porque ele não amou a Deus, ou ele não amou o próximo, ou ele foi se vingar, ou ele pecou contra os 10 mandamentos, então eu também não vou fazer, porque senão eu vou ter a mesma consequência, vou me dar mal também, né? Então a Bíblia, gente, é algo muito sagrado. E quando nós pegamos a Bíblia para estudar, nós podemos ter certeza que os anjos estão do nosso lado, nos ajudando nesse estudo. É como se ele viesse para abrir um pouco mais a nossa mente, para que quando a gente estude a Bíblia, a gente realmente entenda a vontade de Deus para nós, para a nossa vida, tá bom? Então, quando formos mexer com a Bíblia, vamos fazer reverência, vamos ter reverência, não vamos manusear ela de qualquer jeito, nem falar palavras, né, que não agradem a Deus no meio desse estudo. Essas palavras não podem existir na nossa boca, né, em hora nenhuma, mas muito mais na hora do estudo da Bíblia, tá bom? Então vamos ter reverência. A tia não vai fazer aqui agora, senão o vídeo fica muito extenso. Mas antes da gente pegar a Bíblia, o ideal é fazer uma oração, tá bom? Se vocês puderem, pause o vídeo, esse que a prof está falando agora, dê uma pause e faça uma oração, antes da gente continuar, tá bom? Faça uma oração para que Deus esteja do seu lado, para que Ele ilumine você, para que com o estudo da Bíblia, com o estudo da palavra que Ele mandou para a gente, com o estudo das histórias que temos aqui, nós venhamos realmente a mudar a nossa vida, venhamos a nos converter realmente de verdade, nos arrepender pelos nossos pecados, para que Ele faça realmente morada em nosso coração, né? Porque se nós tivermos com o nosso coração misturado por tantas coisas deste mundo, não tem como Jesus entrar, né? Então nós precisamos pedir para Ele fazer morada em nosso coração, para Ele tirar tudo de ruim que tem no nosso coração, para que Ele realmente consiga entrar, tá bom? Então, deem uma pausa aí, faça uma oração, tá bom? E depois vocês reativem novamente o vídeo para a gente continuar, certo? A Bíblia, então, a tia vai falar alguma coisa sobre a Bíblia. Ela foi escrita há muitos anos atrás e foi o primeiro livro impresso no mundo, tá? O primeiro livro que imprimiram, que fizeram várias cópias. Foi o primeiro livro impresso no mundo e o mais traduzido
e o mais vendido. Ele tem várias traduções, ele tem em várias línguas, tá? Em várias línguas a Bíblia tem. A tia já vai dizer lá pra frente em quantas línguas nós achamos a Bíblia. E ele é o mais vendido. A Bíblia é o mais vendido livro que existiu até hoje, tá? Olha só algumas curiosidades. Ela foi traduzida, sabe, em quantas línguas e idiomas? Em 2.900 línguas ou idiomas, né? Porque não são só línguas que nós temos idiomas também. Então, 2.900, gente, a gente pensa no português, inglês, espanhol, italiano, francês, parece que para por aí? Não. Tem muitas e muitas outras línguas e idiomas e a Bíblia foi traduzida para 2.900 línguas e idiomas. Olha que interessante, o melhor livro, né? A Bíblia também, ela inteira demorou cerca de 1.600 anos para ser escrita. 1.600 anos para ser escrita. Porque não foi apenas uma pessoa que escreveu, né? O que Deus foi ditando em sonhos, em visões ou em voz mesmo que a pessoa ia ouvindo a voz de Deus. Foram várias pessoas. Em cada época, Jesus achou uma pessoa para que ele tivesse confiança de que não ia mudar nada na Bíblia, que ele tivesse confiança de que ele podia falar sobre a vontade dele para o ser humano e a pessoa iria escrever certinho do jeito que ele falou. Então, em uma época era um, na outra época já era outro, tá? Por isso que demorou todo esse tempo. 1.600 anos para ser escrita totalmente. É uma obra de cerca de 40 autores. Então, essas pessoas que foi passando o tempo, Jesus pegou um, pegou outro para ir escrevendo a Bíblia, ir ditando para ele escrever, foram 40, cerca de 40 autores, né? Desde das pessoas mais humildes, tipo pescadores, agricultores, né? Aquelas pessoas que Jesus chamou para que viesse trabalhar com ele, né? Tem até a história que Jesus chamou o pescador, pare de pescar agora o seu peixe, venha pescar homens. O que seria pescar homens? É você falar do evangelho para Jesus e trazer aquela pessoa para perto de Jesus, pescou aquela pessoa, né? Então parou de pescar peixe, veio pescar homens. Então, desde os agricultores, dos pescadores, até reis, né? O rei Davi foi um escritor de muitos salmos aqui da nossa Bíblia, né? E ele era um rei. Então, desde pessoas humildes até reis escreveram a nossa Bíblia, né? Moisés escreveu 6 livros. Só Moisés escreveu 6 livros. E Paulo escreveu 14 epístolas. Então, para vocês verem que Jesus não escolhe só os humildes ou ele escolhe só os importantes. Ele escolhe, gente, aquele que tem a vontade de servir ele, aquele que tem o coração puro, aquele que tem no coração um espaço para Jesus. É esse que Jesus escolhe, né? Não importa a profissão, não importa a raça, não importa a cor. Jesus vai escolher você, desde que você tenha no seu coração um espaço para ele, né? E ele vai ter para você uma obra muito grande, igual ele teve para várias pessoas o manuscrito que é a Bíblia. Ele teve essa obra dada para vários homens, mais de 40, né, que a gente leu aqui, mais de 40 autores. Na biblioteca, uma biblioteca de uma universidade na Alemanha, existe uma Bíblia